E aí galera que assiste o canal Cabra Macho, dessa vez a gente vai falar sobre um assunto bastante interessante, nada mais nada menos do que Games of Thrones, a série mais famosa da internet e também a melhor. Disso eu não tenho dúvidas. E a gente vai falar sobre 8 lições aprendidas em Games of Thrones. Então vem comigo, solta a vinheta, coloca em tela cheia que é sucesso. Cara, essa série Games of Thrones, ela é simplesmente fantástica. Existe várias lições que a gente pode aprender nessa série, mas eu escolhi as 8 melhores, ou que eu acho as 8 melhores. E a primeira é o peso das suas decisões. Cara, na série, durante toda a série, do início ao fim, até a 7ª temporada, que é onde está atual, o tempo todo é mostrado que cada decisão tem uma consequência, ou seja, boa ou seja ruim. Isso também na vida é dessa forma. Não pense que suas decisões vão ficar por isso mesmo. Toda decisão que você for tomar em sua vida, ela vai ter uma consequência. O melhor momento para se falar em peso das decisões é o momento exato em que Robb Stark ele promete se casar com uma moça da família dos Freys. Então, nesse período de tempo, ele simplesmente resolve casar com uma moça que é mais bela, mais bonita. Ele foi atraído pela beleza. E essa decisão custou a vida dele, do exército dele e o principal, da mãe dele. Então, você tem que saber o peso das suas decisões, cara. Em Games of Thrones é o que mais tem. E vale lembrar também que na vida, sempre, assim como em Games of Thrones, a sua decisão ela pode afetar alguém, assim como Robb Stark, a decisão que ele tomou em não se casar para a moça que ele estava prometida custou a vida do exército e da mãe dele. Então na vida real também é assim, todas as suas decisões vão afetar terceiros. E a segunda lição que eu aprendi em Games of Thrones é: beba com moderação. Apesar de eu não beber, mas esse é um assunto que ele é mundial. As pessoas muitas das vezes não têm assim, uma moderação, não quer beber todas. Você até pode beber, mas você tem que ser responsável. Não beber e pegar um carro, uma moto para pilotar. Eu conheço casos em que um colega meu perdeu a vida aí por causa da bebida, que ele não bebeu com moderação e custou a vida dele. Ele tinha sonhos, tinha uma família, tinha filhos, e isso é muito triste. Em Games of Thrones, o momento exato em que eu falo de beber com moderação, eu estou falando de Robert Baratheon, que ele foi caçar, no momento em que ele foi caçar lá com a família, com os amigos, foi caçar javalis, e lá nesse local lá, ele acabou bebendo bastante vinho. Ele poderia moderar. Se ele tivesse moderado, quem sabe ele estaria vivo, mas assim como na série, ele ensina essa lição para a vida. A gente tem que aprender. A terceira lição aprendida em Games of Thrones é: fique atento aos detalhes. Cara, essa série é simplesmente fantástica. Eu vou exaltar essa série porque ela é muito boa, cara. Eu recomendo bastante. E se você ainda não assistiu, assista, porque eu recomendo. É uma história mesmo bastante legal. Não tem aquela questão de heroísmo. Ele é o bem, a pessoa sofre durante a série e no final vai vencer. Em Games of Thrones não é assim. Na vida real não é bem assim. Então, voltando ao assunto, fique atento aos detalhes. Khal Drogo, ele na série em Games of Thrones, ele
Ele é o melhor lutador do povo selvagem, que ele era o rei dos selvagens. Na luta contra um inimigo dele, ele acabou vencendo o inimigo dele, mas não prestou atenção no pequeno detalhe que fez toda a diferença, que acabou causando sua morte, que foi quando ele foi ferido, um pequeno corte aqui no peito, aqui assim na altura do peito. Esse pequeno corte infeccionou e acabou causando sua morte. Então, meu parceiro, fique atento aos pequenos detalhes, porque esses pequenos detalhes da vida, eles podem custar bastante caro. E essa é uma lição que eu aprendi. E a quarta lição aprendida em Games of Thrones é: nunca esqueça quem é você. Eu estou falando do meu personagem favorito, um dos personagens favoritos em Games of Thrones, que é do Tyrion Lannister, que ele é um anão e ele, na situação que ele se encontra, ele é desprezado pela maioria, inclusive pelo próprio pai, pelos irmãos, pelo fato dele ser anão. E isso ele usa como escudo, cara. É muito interessante essa série, porque ele, quando tudo tá contra, ele pega e sempre dá um jeitinho de usar aquilo como escudo. E eu falo isso trazendo para a vida real, porque isso é a realidade. Todo o mal que acontece em sua vida, você tem que usar, tem que ver o lado positivo daquilo, porque a vida é uma escola. Se você cai, você não vai cair de novo naquele mesmo lugar. Ou seja, você vai aprender durante o decorrer da vida. E o principal é nunca esquecer suas origens. A quinta lição aprendida em Games of Thrones é o momento em que Oberyn, que ele teve um dos seus parentes assassinado pelo seu inimigo chamado Montanha. No momento da luta ali, ele começa vencendo, ele já tinha praticamente destruído o seu inimigo, mas ele deixou o ódio tomar conta de si próprio e acabou perdendo a luta justamente por esse motivo. Então, na vida real, isso também se aplica. Cara, haja com a razão. Nunca deixe o ódio tomar conta de você, porque o nome já diz ódio, você não vai ter bons frutos agindo com ódio. A sexta lição vem da parte, um momento, falando ainda daquele camaradinha baixinho chamado Tyrion Lannister. Cara, ele é um dos personagens que eu já falei, mas vou repetir. Ele é um dos melhores, cara. Ele é anão. Olha só a situação que o cara se encontra. Ele é anão. Ó, vou interrompendo bem aqui. Eu não tenho nada contra o anão. Eu tô falando de Games of Thrones. Nessa época, os anões lá, na série, não é na vida real, eles são bastante desprezados. Então, continuando aqui o raciocínio. Olha só, ele é anão. A mãe dele morreu no parto. E ele nunca deixou assim que isso tomasse de conta, que ele nunca fez ele desistir dos seus motivos, dos seus objetivos. Muito pelo contrário, ele usou tudo aquilo em favor de si próprio. O que ele faz? Ele sempre via com bom humor. Se você assistiu Games of Thrones, cara, não tem como a pessoa não se apegar por um camarada desse. O mundo pode estar se acabando, mas ele sempre faz uma piada, sempre trata as coisas com bom humor. Isso é muito bom, cara, porque o bom humor já diz, é bom, faz bem. Lição número 7. Nunca subestime uma mulher. Em Games of Thrones, Daenerys Targaryen, ela começa como uma simples garota que, coitadinha, não sabia muito assim o que fazer da vida. E hoje ela é a mãe dos dragões. Ela passou por tanta coisa que é uma das personagens mais fortes de Games of Thrones. Falando também da Cersei, que ela também se tornou rainha. Sem falar também da Brienne, que ela é uma cavaleira, uma das personagens que luta mais bem em Games of Thrones, que chegou a derrotar o cão, o Perdigueiro, que o Perdigueiro era considerado um dos melhores também lutadores de Games of Thrones. E na vida real é dessa forma, cara. A gente não deve subestimar nunca as mulheres, falar que as mulheres, é sexo frágil coisa nenhuma, isso é coisa do passado, não existe mais isso, entendeu? A oitava lição que eu aprendi em Games of Thrones foi: o tempo pode ser um aliado ou um inimigo. Como assim? Durante Games of Thrones, Daenerys Targaryen, ela usou o tempo a favor de si própria. O que foi que ela fez? Ela se casou à força com um selvagem
E nesse meio tempo ela não se reclamou da vida. O que foi que ela fez? Ela se adaptou à vida selvagem de seu marido. E com isso foi ganhando tempo, foi se adaptando, passou por muitas coisas e foi se fortalecendo. Por outro lado, Joffrey Baratheon, o que foi que ele fez? Durante todo esse tempo, ele, em vez de fazer aliança, ele foi caçar inimigos, fazer inimigo por toda parte. Então, ele na verdade é o personagem mais odiado de Games of Thrones, chegando a ser odiado mais que os Vagantes Brancos. Então, é isso aí. O que tem a ver Daenerys Targaryen com Joffrey? A lição de vida que cada um tem. Joffrey era apenas um garoto, mas que já era rei, uma responsabilidade muito grande para ele. E ele usou o tempo contra si próprio. Fez bastante inimigo, não foi um bom governante e acabou se dando mal. Por outro lado, Daenerys Targaryen usou o tempo que ela tinha para se fortalecer. Isso para a vida também é assim. O tempo passa ligeiro, velho. Quando você menos espera, o tempo já passou. Se você tem alguma coisa para falar para o seu amigo, para sua mãe, para sua namorada, para sua esposa, fale agora, porque o amanhã pode simplesmente não existir. Então, essas são as lições que eu aprendi em Games of Thrones, e é uma série que cativa a pessoa. Se você não assistiu, você precisa assistir. O nome é Games of Thrones, não tem nada a ver com o jogo, ok? Games of Thrones quer dizer Jogo dos Tronos. A gente fala Games of Thrones e a galera já pensa logo que é videogame. Não tem nada a ver não, viu, galera? Apesar de ser um jogo, mas é uma série. E é muito bom, eu recomendo, quem não assistiu, que venha assistir.